Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca faz diretamente, mas que carrega dentro de si por semanas, às vezes por meses, dentro de uma relação que ainda não tem nome claro. Essa pessoa é boa para mim? Não se trata de uma pergunta sobre amor. Você pode amar alguém que não é bom para você. Pode sentir uma atração intensa por alguém que te diminui. Pode ter uma conexão profunda com alguém que te deixa mais ansiosa do que tranquila. O amor, sozinho, nunca foi garantia de que uma relação te nutre. E o problema é que a maioria dos critérios que usamos para avaliar se uma pessoa é boa para nós são os errados. Avaliamos pela intensidade do que sentimos, pela química, pela forma como nosso coração acelera, pela saudade que sentimos quando ela não está. Esses são critérios de atração, não de saúde relacional. E confundir os dois é uma das formas mais comuns de continuar escolhendo o que machuca. Hoje você vai ter critérios reais, com base em décadas de pesquisa em psicologia relacional e neurociência dos vínculos, você vai entender o que realmente indica que uma pessoa é boa para você e o que o seu sistema nervoso usa como sinal quando tudo o mais está em silêncio. A pesquisadora Helen Fisher, da Universidade Rutgers, que dedicou décadas ao estudo dos mecanismos neurais do amor romântico, identificou que o sistema de apego ativado no início de um relacionamento intenso é neurobiologicamente muito semelhante ao sistema de dependência química. A dopamina dispara, a norepinefrina aumenta o estado de alerta. A serotonina cai, o mesmo padrão observado em quadros obsessivos. O que isso significa na prática é que a intensidade do que você sente por alguém não é um indicador confiável de que essa pessoa é boa para você. É um indicador de que o seu sistema de recompensa foi ativado. E ele pode ser ativado por pessoas que te nutrem tanto quanto por pessoas que te destroem. De fato, existe um paradoxo cruel aqui. Relacionamentos com padrões de tensão e reconciliação, onde existe imprevisibilidade, onde você nunca sabe exatamente onde está, ativam o sistema de recompensa de forma muito mais intensa do que relacionamentos estáveis e seguros. A imprevisibilidade em si cria uma antecipação que o cérebro interpreta como intensidade. É por isso que tantas pessoas descrevem relacionamentos destrutivos como os mais apaixonantes que já tiveram, e descrevem relacionamentos saudáveis como sem graça, sem química, sem aquela sensação de estar viva. Não porque a saúde relacional é monótona, mas porque o sistema nervoso confunde ansiedade com atração. O primeiro critério errado que usamos é a intensidade do sentimento. O segundo é a exclusividade. A ideia de que nunca senti isso por ninguém, que deve significar que essa pessoa é especial de uma forma única. O terceiro é a dificuldade. A crença de que relacionamentos que exigem muito esforço devem valer mais do que os que fluem com mais facilidade. Nenhum desses critérios te diz se uma pessoa é boa para você. Todos eles te dizem algo sobre a sua neurobiologia no momento daquela relação. O psicólogo John Gottman, que passou mais de 4 décadas estudando casais e desenvolveu o que ficou conhecido como o Laboratório do Amor na Universidade de Washington, identificou com uma precisão de 94% quais relacionamentos duravam e quais terminavam, baseando-se não na ausência de conflito, mas na qualidade da conexão durante momentos cotidianos e na forma como os conflitos eram manejados. O que ele encontrou muda completamente os critérios que usamos para avaliar se uma pessoa é boa para nós. O primeiro indicador real é o que Gottman chamou de Beats for Connection, ou tentativas de conexão. São os pequenos gestos cotidianos em que uma pessoa busca atenção, contato, resposta do outro. Um comentário sobre algo que viu, uma piada, uma pergunta.
O que diferencia relacionamentos saudáveis não é a ausência de conflito ou a presença de momentos grandiosos. É a frequência com que essas pequenas tentativas de conexão são atendidas e a forma como são atendidas. Uma pessoa que é boa para você não precisa de momentos perfeitos, mas ela está presente nos momentos ordinários. O segundo indicador é o que os pesquisadores chamam de regulação emocional corregulada. Em relacionamentos saudáveis, a presença do outro tem um efeito regulador no sistema nervoso. Você se sente mais calma, mais centrada, mais você mesma quando essa pessoa está por perto. Em relacionamentos que não te fazem bem, a presença do outro frequentemente aumenta a ativação do sistema nervoso, mesmo que de formas que você racionaliza como positivas. Uma pergunta simples, mas reveladora. Você geralmente se sente mais ou menos ansiosa depois de estar com essa pessoa? O terceiro indicador é a segurança para ser imperfeita. A pesquisadora Brené Brown, que conduziu anos de pesquisa sobre vulnerabilidade e conexão, identificou que relacionamentos genuínos são aqueles onde você não precisa administrar como aparece, onde errar não ameaça o vínculo, onde ser honesta sobre o que sente não precisa de um cálculo prévio sobre como será recebida. O seu sistema nervoso sabe coisas que a sua mente ainda está processando, e ele comunica essas coisas através do corpo, muitas vezes antes de você ter palavras para o que está sentindo. A pesquisadora Lisa Feldman Barrett, da Universidade Northeastern, que é uma das maiores autoridades mundiais em neurociência das emoções, descreve o corpo como um detector de custo-benefício energético constante. O sistema nervoso avalia continuamente se um ambiente, uma situação ou uma pessoa é segura ou ameaçadora e sinaliza essa avaliação através de sensações físicas que a maioria das pessoas não aprendeu a ler com clareza. Alguns sinais físicos que indicam que uma pessoa provavelmente é boa para você. Você respira de forma mais profunda e regular quando está com ela. Seus ombros relaxam involuntariamente na presença dela. Você dorme melhor nas noites depois de ter passado tempo com ela. Você não precisa monitorar o que diz antes de dizer. Você ri de formas que parecem mais suas, menos calculadas. Alguns sinais físicos que indicam o oposto. Você sente uma tensão baixa, mas constante quando está com essa pessoa ou depois de falar com ela. Você revisa conversas depois que elas acabam, tentando identificar o que poderia ter dito diferente. Você sente um alívio desproporcional quando ela finalmente responde uma mensagem. Você se pega sendo uma versão ligeiramente diferente de você mesma quando está com ela, mais cuidadosa, mais contida, mais performática. O seu corpo está coletando dados o tempo todo. A questão é se você está prestando atenção neles. Existe uma pergunta que os terapeutas de relacionamento usam e que é deceptivamente simples, mas extraordinariamente reveladora. Você é uma versão melhor ou pior de você mesma quando está com essa pessoa? Não se trata de perfeição. Não se trata de nunca ter conflito, nunca discordar, nunca ter dias difíceis. Trata-se de uma direção geral. Ao longo do tempo, essa relação está expandindo quem você é ou contraindo. A pesquisadora Art Aron, da Universidade de Nova York, desenvolveu o que ele chamou de teoria da expansão do self nos relacionamentos. Ele identificou que relacionamentos saudáveis têm uma característica consistente. Eles expandem o senso de identidade, de capacidade e de possibilidade de ambas as pessoas. Você se torna mais, não menos, dentro daquela relação. Isso se manifesta em coisas concretas. Você está descobrindo interesses novos, perspectivas que não considerava antes? Você está se sentindo mais capaz,
mais corajosa, mais confiante nas suas escolhas? Você está mantendo e não perdendo as relações importantes da sua vida? Você está crescendo na direção de quem quer ser, não se adaptando a quem essa pessoa precisa que você seja? Outro critério fundamental é a forma como essa pessoa lida com os seus limites. Uma pessoa boa para você não negocia seus limites. Ela pode não entender luz imediatamente, pode pedir que você explique, pode expressar que se sente afetada por eles, mas ela não usa suas próprias necessidades como pressão para que você abdique das suas. E por fim, existe o critério do conflito. A psicóloga Sue Johnson, criadora da terapia focada nas emoções, identificou que a questão não é se um casal tem conflitos, mas o que acontece depois deles. Em relacionamentos que funcionam, o conflito não ameaça o vínculo de forma permanente. Existe reparação, existe a capacidade de voltar um para o outro depois de uma dificuldade. Existe a sensação de que, mesmo quando as coisas ficam difíceis, o outro não vai embora. Saber se uma pessoa é boa para você não é uma pergunta que se responde no calor do sentimento. É uma pergunta que se responde com observação ao longo do tempo, com honestidade sobre o que você está sentindo no corpo, com atenção para quem você está se tornando dentro daquela relação. Os critérios reais não são os mais dramáticos. Não são a intensidade da atração, a profundidade da dor quando ela não está, a grandiosidade dos gestos. São muito mais sutis e muito mais confiáveis. Você se sente mais calma ou mais ansiosa? Você se expande ou contrai? Você pode ser imperfeita sem que o vínculo quebre? Os conflitos têm reparação genuína? A neurociência e a psicologia relacional convergem para o mesmo ponto. O que sustenta uma relação ao longo do tempo não é o que você sente nos momentos de pico, é o que acontece nos momentos ordinários. É a textura cotidiana da presença do outro. E quando você aprende a ler essa textura com honestidade, começa a perceber que o seu sistema nervoso já sabia a resposta muito antes de você ter as palavras para ela. Te encontro no próximo vídeo.